Falar mais sobre isso com a Basília Rodrigues, nossa analista. Basília, vamos falar um pouco então sobre a manifestação de Paulo Gonet. A gente lembra que teve aquela sessão no Supremo Tribunal Federal e o Paulo Gonet já tinha saído em defesa do Alexandre de Moraes, disse que os processos são conduzidos com retidão, afirmou que o ministro acionou o Ministério Público sempre que necessário. Portanto, esse arquivamento não causa surpresas, certo? Exatamente, Carol, uma resposta rápida para não deixar a repercussão crescer. Uma repercussão que possa ser até maior do que o próprio fato. As informações que foram divulgadas até aqui pelo jornal Folha de São Paulo, na avaliação até mesmo de críticos do ministro Alexandre de Moraes, não são suficientes para apontar uma ilegalidade ou a sua suspeição sobre os casos que são relatados por ele lá no STF. A gente trouxe o bastidor ontem, mostrando que aliados defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão esperando ver o que mais tem de denúncia para não dar um tiro no pé e acabar agindo equivocadamente nessa estratégia jurídica. Mas o Novo, por um outro caminho, decidiu apresentar essa representação, esse pedido contra Alexandre de Moraes, com base nas informações já divulgadas até aqui, caiu lá na Procuradoria-Geral da República, que eventualmente poderia iniciar uma investigação contra Moraes e levar até uma denúncia ao STF, mas isso não vai acontecer porque na avaliação de Gonet não há elementos suficientes, não houve crime nos métodos ali adotados pelo ministro Moraes. Também tem um outro contexto político e de funcionamento aqui dos agentes do Judiciário e do Ministério Público. Se a PGR apontar indícios de crime, decidir abrir uma investigação com base nessas representações contra Moraes, ao mesmo tempo estará colocando em xeque ou em dúvida a própria credibilidade, porque Moraes está sendo acusado de desvirtuar investigações contra aliados do ex-presidente, investigações que são acompanhadas pela Polícia Federal e também pela PGR, que são, de fato, órgãos investigativos. Então, é a PGR também, ao dizer não ou rejeitar esses pedidos contra Moraes, de se defender, de defender a sua competência, atribuições e o trabalho que tem sido feito nestes inquéritos. Claro que a figura de Moraes, ela é muito conhecida do grande público, ela causa muita polêmica, repercussões nas notícias, mas não é apenas o ministro que está cuidando destes casos. Ele, como julgador, julga, mas do ponto de vista da investigação, você tem policiais federais, você tem delegados da Polícia Federal, você tem procuradores da República, a PGR atuando efetivamente nestes casos. A denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo mostra que Moraes, a partir das informações de seus assessores, conseguiria trazer dados ali da Justiça Eleitoral para fundamentar decisões dele no Supremo Tribunal Federal, ali no curso dessas investigações, enquanto ele é ministro do STF e, na época, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Apesar do nome denúncia, não é a denúncia ali do devido processo legal que pode ou não ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Não é a natureza mesmo da investigação. Os dados até aqui mostrados pela imprensa revelam que Moraes utilizava os seus assessores, porque eram subordinados a ele, para fazer a busca dessas informações, inclusive públicas na internet, como publicações, postagens feitas por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, esta informalidade pode ser entendida como uma ilegalidade na avaliação de ministros da Suprema Corte, ex-ministros e também de forma oficial da Procuradoria-Geral da República? Não. Claro que esta aqui é uma bola dividida, tem diversas interpretações, fora a exploração política deste caso. Também há juristas, pessoas até muito preparadas, conhecidas, que veem erro
veem um equívoco grave nos métodos de Moraes, mas não há um consenso, ou como eu já até falei em análises anteriores, uma decisão cabal, uma consciência a ponto de fundamentar uma decisão que tire Moraes do jogo. Basília, só um último ponto com relação a esse arquivamento por parte da Procuradoria-Geral da República, porque ontem falávamos sobre a reação dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. E você falava em cautela, que é dessa forma que eles estão trabalhando com a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo, com as denúncias apresentadas pela publicação. Em que medida, Basília, esse arquivamento por parte da Procuradoria-Geral da República aumenta essa cautela dos aliados do ex-presidente? Olha, reforça a avaliação de que, por enquanto, nenhuma investigação contra Moraes, se não pelo Congresso Nacional, né, pode até acontecer, mas nenhuma investigação via Procuradoria-Geral da República ou dentro do próprio STF irá caminhar, porque os elementos são considerados frágeis, muito pouco fato para muita repercussão, né? Fazendo aqui um jogral, fazendo aqui um trocadilho com as palavras. Tem um fato, muitas repercussões, mas até aqui, pelo menos para quem domina tanto a PGR quanto o STF, a maioria aí do entendimento jurídico, é algo insuficiente que não aponta ilegalidade nos métodos do ministro Alexandre de Moraes, que segue à frente da relatoria destes casos. Então, por enquanto, nada anda no aspecto jurídico. Reforça a estratégia dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente faz aqui uma ressalva, estão acompanhando atentamente as repercussões na política e na justiça deste fato e afirmam que aguardam novas revelações, novas conversas, mensagens controversas que possam ser expostas desse conteúdo que a Folha de São Paulo afirma possuir e, a partir disso, este caso poderá ganhar novos desdobramentos. Basília Rodrigues, daqui a pouco a gente conversa mais com você. Basília traz nos bastidores lá da capital federal.